Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre arquivologia e o tema da aula é gestão da informação e gestão de documentos. Vamos considerar informação e documento termos polissêmicos, ou seja, termos que vão ensejar definições diferentes de acordo com a área do conhecimento que os está definindo. Um exemplo mais prático. Informação e documento vai ter uma definição de acordo com a visão de mundo que determinada pessoa, em virtude da sua formação, tem a respeito desses dois conceitos. Por exemplo, uma pessoa da área de exatas, como um matemático, uma pessoa da área de tecnologia da informação, um físico, engenheiro, vai definir informação e documento de uma forma, de acordo com a visão de mundo, influenciado por essa área do conhecimento que a pessoa tem e com o uso que ele faz da mesma. E ao passo que informação e documento pode ter uma definição diferente para uma pessoa da área de humanas, por exemplo, um administrador, um arquivista. Então, nesse sentido, informação e documento são considerados termos polissêmicos. Mas para o âmbito dos concursos, vocês têm que entender, compreender e assimilar que informação permeia toda a estrutura social. Ou seja, não importa quem você é na sociedade, o cargo que você tem, a sua condição econômica e social, todos necessitam de informação para a realização dos seus processos, das suas atividades, para suprir as necessidades. Todos buscamos informação a todo instante, a todo momento, para tudo na nossa vida. Por isso disse que a informação permeia toda a estrutura social. Há que se compreender que, às vezes, nós buscamos informação sem nos dar conta. Instintivamente, para a realização de alguma necessidade, tomar alguma decisão, gerir alguma crise, resolver algum problema. E nesse sentido, informação, vocês têm que ter em mente que é o conjunto de dados que são organizados e comunicados. Simples assim, para o entendimento no âmbito dos concursos. Então, já que a informação permeia toda a estrutura social, aonde está o valor da informação? O valor da informação pertence a dois domínios: atender às necessidades de uma pessoa ou de um grupo. A informação tem esse papel: suprir, atender às necessidades de uma pessoa ou de um grupo. E a organização da informação tem papel primordial no processo decisório. Como eu já falei anteriormente, ninguém toma decisão nenhuma sem se basear em informações. E quando uma pessoa, uma organização, uma instituição, tem bem gerenciada, bem organizada as suas informações, elas deliberam, ou seja, elas resolvem, tomam as suas atitudes com mais propriedade, com mais firmeza, com mais certeza, no sentido de resolver uma crise, alavancar um negócio, resolver questões legais. Tudo isso é papel da informação, que se estiver bem organizada, vai proporcionar velocidade na resolução de questões em vários aspectos dentro de uma organização. E aonde a informação está registrada? Nos documentos, que também para o âmbito dos concursos vocês têm que considerar como qualquer suporte que registre informações. Documento é qualquer suporte, ou seja, qualquer material físico que registre, que contenha informações. Lembrando da diferença entre documento, propriamente dito, e documento de arquivo, ou chamado documento arquivístico, que são criados uns após os outros em decorrência das necessidades sociais e legais da sociedade e do próprio desenvolvimento da vida pessoal e institucional.
Em virtude disso, simplificando o que está dito aí, os documentos de arquivo são aqueles que surgem para atender às necessidades de uma pessoa ou de um grupo, uma empresa pública ou privada, durante o exercício de suas atividades. Esse é o propósito exclusivo dos documentos de arquivo: atender às demandas de uma pessoa, de um grupo público ou privado, durante a realização de suas atividades. E a divisão da documentação vai ser pautada em natureza comercial, científica e oficial. Continuando. O próximo tópico da aula vai tratar de um aspecto importantíssimo, eu diria vital, dentro do campo da arquivologia, que é a gestão de documentos. A gestão de documentos tem um conceito dado pela Lei 8.159, que é a chamada Lei de Arquivos, de 1991, que em seu artigo 3º vai definir gestão de documentos da seguinte forma: é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Em virtude disso, podemos entender que a gestão vai cuidar, com seus procedimentos e técnicas, do fluxo dos documentos, desde a sua produção, ou seja, produção interna ou recebimento, passando pelo seu trâmite até a sua destinação final, qual seja uma eliminação ou um recolhimento. Vale dizer também que no texto da lei, na definição de gestão de documentos, esses procedimentos e técnicas se ocupam dos documentos em fase corrente e intermediária. Olha a dica de prova aí. Não há gestão de documentos na fase permanente. O valor dos documentos é outro e as atividades em fase permanente são outras. Então fica a dica: a gestão só permeia as fases corrente e intermediária do ciclo de vida. Ou seja, estamos reparando aí um envolvimento com a documentação de valor primário, que é o valor administrativo, jurídico, fiscal, legal, que atende às necessidades da administração. E esse valor é encontrado nessas duas fases, corrente e intermediária. Então, entendam que a gestão só passa pelas fases corrente e intermediária, ou seja, ela só abarca a documentação de valor primário, aquela que atende às necessidades, às demandas de uma instituição. Agora, as fases da gestão de documentos. São 3. Em alguns livros sobre arquivologia, podem aparecer de forma que elas pareçam que são 4. Então, para não haver confusão, eu vou explicar o seguinte. Normalmente consideram-se 3 fases. Em alguns livros aparecem a avaliação, no caso, aparece dissociada da destinação, ok? Mas entendam o seguinte: uma leva a outra, uma proporciona o desenvolvimento da outra. Vou explicar mais detalhadamente. Começando pela produção. Produção, vocês têm que entender que é tudo que é acumulado pela instituição em termos de documentos. Ou seja, tudo que é produzido no âmbito interno para as realizações das atividades de uma instituição ou de um órgão, e o que é recebido também em virtude do relacionamento de um órgão com outros. Então, produção, entendam, assimilem como acumulação de documentos, ou seja, o que é produzido e recebido. Espero que isso tenha ficado claro.
Utilização. Utilização vai corresponder ao fluxo dos documentos dentro de uma instituição, dentro de uma organização. É o caminho que os documentos vão perfazer dentro de uma instituição, atendendo às necessidades da mesma. Então, esse fluxo de documentos está ligado pura e simplesmente ao ciclo de vida dos documentos, ou seja, é a trajetória dos documentos dentro de uma instituição, numa linha temporal, até a sua destinação final. E isso é balizado, lembrando, pelo assunto que os documentos contêm. Agora, avaliação e destinação. Como eu já falei, às vezes uma aparece na literatura dissociada da outra, como se fosse um processo isolado. Entendam resumidamente que a avaliação, ela permite a destinação. Por isso que algumas pessoas consideram avaliação uma fase e destinação outra. Mas uma é ligada à outra, ou a primeira possibilita a segunda. Ou seja, se eu avalio, eu tenho condição de dar a posterior destinação com mais propriedade. Então vamos ver em que consiste a avaliação e a destinação. A avaliação, no sentido amplo, ela consiste em estabelecer prazos de guarda para os documentos nas fases corrente e intermediária e dar a respectiva destinação a esses documentos. Então, a avaliação, nesse sentido, ela vai estabelecer, vai desenhar, de acordo com o assunto do documento, qual vai ser a trajetória, qual vai ser o ciclo de vida dos documentos. Nesse sentido, a avaliação gera dois produtos. E ela é realizada, num primeiro momento, na fase corrente. Ou seja, criei meu órgão. Quando eu crio um órgão, eu sei que atividades ele vai realizar, quais são as funções do meu órgão e a estrutura, o organograma do meu órgão. Em virtude disso, eu consigo estabelecer todos os assuntos possíveis que o meu órgão vai tratar interna e externamente. Em cima disso, eu crio um produto, a avaliação nesse sentido aí, vai criar um produto chamado Plano de Classificação de Assuntos, onde vão conter todos os assuntos codificados, cada um com um código correspondente. Esse plano de classificação vai conter todos os assuntos que a instituição vai tratar, em todos os âmbitos, interno e externo. Mas como ela estabelece prazos de guarda para os documentos em virtude do assunto, ela precisa desenhar o ciclo de vida para esses documentos, a trajetória desses documentos durante o ciclo de vida. Então, cria-se um outro produto, um outro instrumento, que é a tabela de temporalidade e destinação de documentos, que, em virtude do assunto, vai estabelecer os prazos de retenção dos documentos nas fases corrente e intermediária, mostrando a posterior destinação dos documentos. Essa tabela de temporalidade, ela é criada por um grupo multidisciplinar, chamado Comissão Permanente de Avaliação, o qual é composto não só pelo arquivista da instituição, mas pelos responsáveis, os chefes das principais áreas da instituição. Por quê? Cada um na sua área entende da legislação específica para poder colaborar na manutenção da documentação, colaborar no estabelecimento do ciclo de vida para determinados documentos. Pois o arquivista não entende de toda a legislação vigente. Ele precisa da colaboração desse grupo para poder gerar esse instrumento chamado tabela de temporalidade. Essa tabela é um instrumento de destinação dos documentos.